um demônio sai e volta com 7 espíritos piores do que ele. Esse é mais um dos textos mais mal interpretados no meio do povo cristão. Então vamos entender isso aí. Qual a crença que se tem? Alguém manifesta com o demônio, ou vive manifestando com demônios. Você vai e expulsa o demônio. Mas se essa pessoa não der lugar a Deus, esse demônio volta e volta com 7 espíritos piores do que ele. Essa, resumindo, é a explicação que a maioria das pessoas dão para esse texto aqui. Mas sempre, como eu digo para você, para analisar um texto, você tem que analisar o contexto. Está lá em Lucas capítulo 11 e Mateus capítulo 12. Deixa eu explicar para vocês. Jesus estava sendo irônico com os religiosos da época, entende? Isso não é um fato que acontece ou que deveria acontecer. Vamos entender isso aqui. O que acontece? A pessoa manifestava com o demônio, Jesus chegava e com uma palavra ele mandava e o espírito imundo saía. E aí as pessoas estavam admiradas deste acontecimento, ok? E aí os religiosos assim, ele expulsa o demônio pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. Por quê? Você sabia que no Antigo Testamento já existia expulsão de espíritos, expulsão de demônios? Só que era um ritual que demorava dias, semanas, alguns casos demorava meses ou até anos, dependendo do caso, entende? Então eram muitas ministrações e tal, né? Aí por que as pessoas estavam admiradas? Não é porque Jesus expulsava, é porque ele mandava num gesto só e saía. Ele sai, espírito imundo, o espírito saía e a pessoa estava liberta. Se é do jeito que você falou, Jesus estaria caindo em contradição com a própria palavra dele. Em João 8,32 diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ok? João 8,36, João 8,32 conhecereis a verdade vos libertará. O 36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está livre, pronto, acabou, ok? Só que o que acontece? Esses rituais, o demônio não saía, a pessoa acalmava. Você vai ver o caso de Saul e Davi expulsava e depois ele voltava. A pessoa nesses rituais ali acalmando, até ficar calma, até ficar tranquila. Depois o demônio voltava. E voltava com 7 espíritos piores do que ele. Agora, quando Jesus expulsava, demônio não voltava. Você não vê um caso em que Jesus ou os apóstolos de Jesus expulsaram o demônio e o demônio tenha voltado. Então você tem que fazer campanha, você tem que vir 7 semanas, você tem que fazer, se você der lugar, o demônio volta e volta com 7 espíritos piores do que ele. Jesus estava sendo irônico. Procura a história, procura o contexto, procura a cultura e o costume da época, que você vai entender. Jesus estava meio que zombando dos religiosos. Vocês quando expulsam, o demônio sai, ok? Mas aí a casa agora está sem demônio. Aí ele dá uma volta por lugares áridos. Quando ele vê e acha a casa limpinha, ele volta e traz 7 espíritos piores do que ele. Comigo não, quando eu liberto, a pessoa é liberta, entende? Quando eu digo para vocês que 99% das manifestações de demônios que existem dentro das denominações, dentro das igrejas, não são manifestações de demônios, são sugestões psicológicas, sugestões hipnóticas, uma espécie de histeria hipnótica, entende? É por isso, você vai precisar de uma campanha, você vai precisar voltar várias vezes. Não, nunca houve um caso em que Jesus ou os apóstolos expulsaram o demônio e a pessoa voltou a manifestar. Nenhum caso. Agora, com os religiosos era assim e ainda continua sendo. Se você expulsa e depois o demônio volta, 2 coisas. Ou não era o demônio, não era demônio, era essas manifestações que eu estou explicando para você, ou então ele não foi expulso coisa nenhuma, porque quando o Filho liberta, verdadeiramente a pessoa é liberta, entendeu? Procura estudar a fundo e você vai ver. Jesus não estava falando que essa é uma coisa que acontece, tá? Ele estava zombando dos religiosos da época. Com vocês é assim, comigo não. Quando eu liberto, é liberto de verdade. Entendeu isso aí?